Para você que está sintonizado e já se achegando ao nosso canal, presta atenção na informação que eu vos trago. Bicho tá pegando no Brasil, minha gente. O agro no Rio Grande do Sul parou. Agora outros estados estão parando. Rondônia fechou nesse dia 10. Passou aí o dia 11, dia 12, já estão indo para o terceiro dia e estão fechando a BR-364. Eu vou trazer alguns vídeos. Outros lugares do país também. Nós tivemos aí o início de uma greve de caminhoneiros que entraram num acordo lá com a refinaria. E daqui a pouco eu vou trazer também o deputado Zé Trovão. Segundo ele, o que aconteceu em 2018 com a greve dos caminhoneiros pode explodir no Brasil a qualquer momento, tá ok? Há um movimento no estado do Paraná. Esse rapaz que aí estará falando sobre o movimento no estado do Paraná. O estado do Paraná está para paralisar. Já há paralisações no Rio Grande do Sul, já há paralisações em apoio ao agro do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. E eu falei, desde a primeira live que eu trouxe aqui para vocês, quem acompanha o meu canal sabe, eu falei, vai chegar o momento que os estados do Sul vão estar entrando de cabeça. Eu avisei. E agora nós temos essa fala que é importantíssima, preste atenção. Fortalecer essa corrente de mudança. Deixa eu só reiniciar aqui para a gente começar desde o início, tá bem? Vamos lá. Atenção, meu estado do Paraná. Olha o Paraná aí, ó. Esse grupo é destinado à organização da paralisação em nosso estado. A hora de agir é agora, juntos com coragem e principalmente propósito. Sua missão: organize seu município, sua região e ajude a fortalecer essa corrente de mudança. Assim que todos os núcleos estiverem prontos, anunciaremos a data e o horário oficial do início dessa paralisação. Essa luta é nossa, é do povo, pelo povo, para o povo. Nossas bandeiras: primeiro, contagem pública e transparência dos votos. Segunda bandeira: anistia para os perseguidos políticos. Olha Terceira, aí. Olha liberdade e justiça de verdade. Quarta, fim da ditadura do judiciário. Quinta, liberdade de expressão sem censura. Vixe. 6, investigação e punição sobre o roubo do INSS. Eita, eita. 7, fim do foro privilegiado. Uau. 8, apoio total ao agro. Boa. Afinal, o agro é a força que nos alimenta. Nessa corrente, ninguém soltará a mão de ninguém. Somos milhões e quando o povo se une, não há força que nos detém. Vamos reconstruir a nossa nação com fé, coragem e principalmente união. Organize-se, mobilize, compartilhe. A mudança começa com você. E só lembrando, a censura bate a porta. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o nosso estado do Paraná. Boa, 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 boa. Gente, tem outra informação para você do Rio Grande do Sul, tá? Direto do Rio Grande do Sul. Eu tô te atualizando tudo que está acontecendo aí, os movimentos no agro, os movimentos de paralisação, tá bom? Estou anunciando para você as paralisações que estão sendo anunciadas e algumas já estão acontecendo. Isso daí aconteceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. 500 tratores, ok? 500 tratores, um tratoraço. Aí eu em conversa aqui com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, eles me falaram o seguinte: Fábio, nós teríamos um tratoraço no centro de Porto Alegre, que é a capital gaúcha. Ele era para ser dia 16 e 17. Só que mudamos a pressão. Olha só, ela não falou assim, mudamos, não, mudamos a pressão. Vai acontecer nos dias 17 e 18 e vai ser na Ponte São Gonçalo. Ponte que vai ao Porto de Rio Grande, entendeu? Entendeu, minha gente? O que é isso, Fábio? Os caminhoneiros que não aderiram à manifestação, o agro que não aderiu à manifestação, serão impactados 2 dias
com uma ponte fechada que liga o porto do Rio Grande do Sul. É uma ponte que leva, né, todo o escoamento da produção, tanto indo ao porto quanto voltando do porto, tá bem? Ponte que vai ao porto do Rio Grande. Parabéns aí, eles vão fechar a ponte São Gonçalo. E aí, meus amores, o bicho vai pegar em Porto Alegre dias 16, dias 17 e 18. Não é domingo. Não é uma paralisação no domingo. É uma paralisação num dia de semana, ok? E eu vou estar aqui nos 2 dias mostrando tudo o que vai acontecer, beleza? Tem um recado agora muito importante do nosso querido Zé Trovão. Você gosta do Zé Trovão? É da área dos caminhoneiros, não é? É da área dos caminhoneiros. Atenção Paraná, atenção Santa Catarina, já estão parando. E agora, meus queridos, Rondônia também parou. Eu conheço o estado de Rondônia, eu nasci e me criei no estado de Rondônia, ou fui criado, né, no estado de Rondônia, e eu sei do ponto que eles estão, o quanto é importante aquele ponto ali, tá? O quanto é importante aquele ponto ali, e eu sei muito bem como é aquela localidade, tá? Zé Trovão, presta atenção aqui, ó, nas falas do Zé Trovão. Aqui eu posso agir diferente, pera aí. Ah não, tem que ser aqui mesmo. Ó, vou só cortar o nome do Zé Trovão ali pra gente conseguir ganhar mais espaço no vídeo, tá bem? Todos sabem que é o deputado federal do Rio Grande do Sul, né? É Rio Grande do Sul ou Santa Catarina? Ah, e agora eu me perdi. Confirmem pra mim, gente, mas já eu certifico aqui enquanto ele fala. Se é Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, que eu me esqueci aqui. Mas isso é rapidão, já resolvo pra você, tá bem? Vamos lá, meus queridos. Presta atenção na fala do nosso querido Zé Trovão. Preciso ficar em cima da pista como eu fiquei em 2018, pra mim não é problema nenhum. Semana passada, eu me exaltei na nossa comissão, né, Ritinha? Acabei gritando e dando murro na mesa, porque sabe qual vai ser a realidade, o STT? A realidade é que eu vou pra cima da pista no momento que eu não aguentar mais e vou me trancar tudo de novo. Só que a próxima vez, e é um recado, a próxima vez que os caminhões parar, não vai ser mais igual foi 2018. Não vai mais ser igual 2018. Porque só vai voltar a trabalhar quando entender que precisa ser ouvido. A gente só tá pedindo para ser ouvido. O maior absurdo que aconteceu em Brasília, o ano passado, o Alan sabe bem disso, nós protocolamos, nós fizemos reuniões para que o Fórum TRC estivesse sobre a nossa gerência. O que o governo federal fez? Deu-lhe um pé na minha bunda. Ixi. Desculpa a palavra, mas foi bem isso. Foi. Fez do jeito que eles imaginavam que tinha que ser. E eles se reúnem para falar nada com coisa alguma e no final não resolver porcaria nenhuma. Estão esperando uma revolta. E eu sempre tento trazer a ponderação do que está acontecendo. Só que, meu irmão, eu fui eleito por uma luta que vai além do transporte, muito além do transporte, mas que tem toda a ligação com o transporte. E se for preciso ficar em cima da pista como eu fiquei em 2018, pra mim não é problema nenhum. Mas o que nós queremos hoje é acabar com o problema. A gente só quer acabar com o problema, sanar ele, resolver ele. E é fácil, basta ter boa vontade. E se for preciso ficar em cima da pista como eu fiquei em 2018, pra mim não é problema nenhum. Semana passada... São as falas do nosso querido Zé Trovão, deputado federal. Agora sim, confirmei a informação, Santa Catarina. No começo eu estava certo, não sei para que eu fui mudar, né? Direto da Câmara dos Deputados, ele diz o seguinte: o caminhoneiro só quer ser ouvido. Nossa audiência pública que discutiu o tempo de descanso desses heróis da estrada mostrou isso. Não adianta colocar um monte de gente que não entende de nada disso para decidir o que eles devem fazer. Nossos irmãos só querem falar e debater temas fundamentais para melhorar a dinâmica das estradas. Veja bem, você acha que é só o agro que está insatisfeito? Eu tenho falado aqui nesse programa e continuo defendendo. Os caminhoneiros vão parar em causa própria da categoria.
eu não acredito que nesse momento você vai ter uma manifestação de caminhoneiros por conta do política, entende? Eles vão parar politicamente, envolvendo política, mas pela categoria, entenda? Que daí você tem a paralisação de quem é de esquerda, quem é de direita, os sindicatos podem paralisar. Agora dizer assim, não, eles vão para a rua manifestar querendo o impeachment do Lula. Eles não vão. Entenda? Ah, aumentou o preço do diesel. Aí eles vão. Ah, não estão pagando o que eles querem. Aí eles vão. Entenda, tá bem? Essa separação. Mas é fato, meus queridos, que os caminhoneiros deveriam parar pelo menos 1 dia, 2 dias em apoio ao agro. Principalmente no Rio Grande do Sul. E até onde eu sei, eles são bem-vindos no Rio Grande do Sul, na paralisação. Porém, não foi acertado nada disso lá no Rio Grande do Sul. Eles não tiveram aí o apoio dos caminhoneiros. Mas o agro está lá. O agro está lá. O povo, pelo povo, tá bem? Está lá. Eles estão lutando, eles estão caminhando aí para poder continuar fechando. E como bem disse o Zé Trovão, se o agro quiser, o agro volta, perdão, os caminhoneiros voltam e vão paralisar as pistas, igual aconteceu em 2018. Tá bem? Os meus parabéns aí a todo o pessoal aí dos caminhoneiros, né? Os caminhoneiros que têm coragem de verdade. Vai ter que ser aqui, tá bem? Olha só, protesto de produtores na BR-364. Protesto de produtores. 364 está totalmente fechada na entrada de Cujubim. É o que confirmou a PRF. A matéria é de terça-feira, dia 10, foi o dia que iniciou. Ali bem próximo do meio-dia foi publicada essa matéria. E é fato, meus queridos, que o agro parou ali nessa região. É por conta de que o governo colocou ali, criou áreas de conservação ambiental e área que já estava regularizada, o que é pior. E nada dos órgãos ressarcir os produtores, que agora estão a ver navios. Vou trazer o vídeo para você, que não viu ainda, eu mostrei aqui, vou mostrar novamente. E aí está, deixa eu ver aqui, a gente tem que ficar alternando aqui, né? Buscando uma melhor posição aqui para trazer o vídeo para você. Aqui vai ser melhor. Então, direto do estado de Rondônia, paralisação do agro, tá na tela do Abordo Notícias. Eu conheço muito bem esse entroncamento aí. É uma saída aí para uma cidade chamada Cujubim, uma cidade bem rural. Meu filho mora lá, ok? Então eu conheço muito bem aí essa região. Ali aproximadamente 60 km aí tem uma cidade chamada Cujubim. E a rodovia aí liga a capital ao interior. Na verdade, leva, né? Une o Acre e essa estrada vai parar em Brasília. Se é a BR-364, ela vai mudando de nome, ela chega até Brasília, ok? Dentro do estado de Rondônia, em alguns estados ali do norte, ela é chamada BR-364 e alguns estados mudam de nome. Tá aí então. Você tá vendo aí uma paralisação do agro. E vou falar uma coisa para você, eu estava até comentando com a minha esposa, tá? Lá em Rondônia, o povo gosta do churrasco, igual o povo do sul. Tem muita gente do sul lá em Rondônia. E vou falar um negócio para você, pensa numa estrutura que eles montaram lá em Rondônia, tá? Você pensa numa estrutura daquele jeito, né? Bem caipirão, bem ali improvisado, mas montaram uma estrutura sensacional, tá bem? Churrasqueira da grande, olha aí para você ver. Essa é a estrutura que o agro montou às margens da BR. Acampamento, já estão acampados, tá? Com churrasqueira, olha lá a churrasqueira sendo construída. Com freezers, ali você tem também barracas, tudo com área para descanso, para que os produtores se sintam bem e a população também venha estar alimentada, hidratada e que tenha força para lutar contra esse desgoverno. É a paralisação do agro que acontece em Rondônia. O que acontece?
governo, tanto o federal e estadual, não estão valorizando ali uma comunidade que eles tiveram as suas terras que se transformaram numa área de preservação ambiental. E o que eles querem é que eles tenham direito a essa parte, a essa terra, que já estava até documentada, ok? Eu quero dar os créditos ao meu querido Reinaldo Repórter, que eu entrei em contato e ele ficou de mandar material aqui para o nosso canal. E eu quero reagir a esse material aqui, já falando tudo aí sobre a abertura das manifestações e os protestos lá no estado de Rondônia, no norte do Brasil. É o sul parado, o agro, e agora o agro também no norte. Vamos lá. Bom dia a todos vocês, nós somos aqui da Soldado da Borracha. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, juntamente com a presidente da associação, a comissão completa. E quer dizer pro povo, nós estamos convidando vocês que venha para cá, gente. Vamos ajudar nós. Agora é tudo ou nada. Nós não podemos ser roubadas nossas terras são escrituradas. Desde já eu agradeço. Bom dia, quero aqui identificar que somos todos os soldados da borracha, estamos aqui nessa manifestação, está tendo muito boato de polícias parando nas BR. Pessoal, quero falar para vocês, para nós que somos pessoas de bens, homens de bens, pessoas trabalhadoras que estamos aqui reivindicando pelos nossos direitos, vocês não precisam ter medo. Eu fui abordado, fui muito bem tratado, com educação. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vocês podem vir, não precisa ter receio. Quem está motivando essa mobilização? Olha, bom dia a todos. E o que está nos motivando para essa grande mobilização que nós estamos fazendo aqui, nas margens da BR-364, aqui no trevo de Cujubim, as nossas terras que estão sofrendo embargos, nossas terras que são escrituradas, tituladas, elas estão sofrendo embargos, restrições, e essa é a nossa maior reivindicação aqui, porque está acontecendo algo até então inédito no estado de Rondônia. Eu nunca vi uma terra com título, com escritura pública, em lugar nenhum do Brasil, ela ser declarada uma reserva em área particular. E a nossa reivindicação é essa, que o governador Marcos Rocha tome uma providência imediata e tire esse povo que está aqui do sofrimento e mais 11 reservas que foram declaradas dentro desse estado de Rondônia. Tá, então, para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, vai chegando e dando like, compartilhando. Não se esqueça, gente, de deixar um pix aqui e deixar o seu comentário. Escreva Força Agro e o número do seu like. Escreva Força Agro e o número do seu like. Agora, direto do Rio Grande do Sul, o que acontece? São imagens do tratoraço, o maior tratoraço que já aconteceu no Brasil, com 500 tratores que foram rumo ao centro da cidade de Passo Fundo, em Porto Alegre. Nos dias 17 e 18 eles estarão fechando a ponte que liga o porto, que dá acesso até o porto. E o que eles querem? É securitização já. Securitização já. O senador Luiz Carlos Reisen, ele fez um forte discurso, tá bom? Para poder apoiar o agro do seu estado. Ele é gaúcho e eu vou trazer para você agora na programação do Abordo Notícias a fala do senador Luiz Carlos Reisen. Tá na tela. Eu quero cumprimentar os agricultores, milhares que foram às ruas. Eu mesmo visitei, senhor presidente, Quero cumprimentar os agricultores, milhares que foram às ruas. Eu mesmo visitei, senhor presidente, mais de 25 pontos de protesto pacífico, ordeiro, essa grande mobilização de milhares de agricultores que foram às estradas mostrar que tem problemas e precisam de solução. Precisamos dar a resposta para esses agricultores que estão desesperados. Presidente, já tivemos em torno de 16 suicídios. É um absurdo o que aconteceu. Pessoas que não sabem mais o que fazer são cobrados pelos bancos, são cobrados pelas empresas. Precisamos dessas negociações e que o governo esteja atento e nos ajude. Seria interesse do ministro Favro, seria interesse do ministro Paulo Teixeira, sei também do interesse do próprio ministro Haddad, que já nos disse
que quer ajudar a resolver esse impasse. Mas os agricultores não podem esperar mais. A dificuldade que eles têm nesse momento, a pressão que eles sofrem, precisamos urgentemente fazer essa negociação, acertarmos esse projeto. Vamos acertar com o senador Renan para que nós possamos agilizar o projeto dentro da Comissão de Assuntos Econômicos e, da mesma forma, continuar essa negociação com o governo federal e ajustarmos uma proposta factível que não onere tanto os cofres públicos e possa ajudar milhares de pequenos, médios e grandes agricultores do Rio Grande do Sul. Obrigado, senhor presidente. Tá, então, senador Heisen, ele que é senador do Rio Grande do Sul, parabéns aí pela atuação em defesa do povo que está sofrendo no Rio Grande do Sul, precisando de securitização já. Securitização já. Gente, o que que acontece? Manifestação, protesto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a movimentação aí para São Paulo, em apoio ao agro. Rondônia parou, nós temos imagens, estamos mostrando de Rondônia, tá? Manifestação também no Ceará, manifestação indígena, olha só, os índios parados. Presta atenção aqui, eu vou mostrar esse vídeo aqui para você que se liga. Aconteceu no dia 10, Ceará, BR-222. Sabe o que é isso aqui? Uma paralisação aqui. Hoje é dia 10 de junho de 2025, BR aqui em Fortaleza. Olha quantos quilômetros congestionado. É o povo já parando o Brasil. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ó a fila de caminhões. Aqui, ó. Eu não vou cortar o vídeo. Isso aqui é no Ceará, tá bom? Ceará. Aqui, ó. Olha a fila de veículos. Estão trancando a via lá na frente. Uma paralisação de índios protestando contra o desgoverno. Olha o tamanho dessa fila. Ceará, tá aqui, ó. Pra cá pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Até os indígenas. Caminhão parado, carro parado. É o Brasil que não aguenta mais esse desgoverno. Já deu, já chega. Chega de roubar o país, chega de acabar com o país. Então, com esse circo agora desse julgamento aí, para tirar o foco de todos os problemas do nosso país. Olha aí, ó. Eu vou gravar até onde vai esse congestionamento pra você ver. Aqui, tá na BR-222, no Ceará. Aqui, ó. É isso aqui, ó. O Brasil... Para você que acompanha o nosso canal, vamos continuar reagindo a esse vídeo aqui. Presta atenção, ó. A matéria do G1, da Globo, viu? BR-222 é bloqueada nos dois sentidos por protestos de indígenas. Eita, eita, eita. Município de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, em razão de um protesto realizado por indígenas, Tapeba, desde do meio-dia desta segunda-feira, dia 9. Às 20 horas, a rodovia continuava interditada nos dois sentidos, cerca de 10 quilômetros de congestionamentos. Conforme a Polícia Rodoviária, a rodovia foi fechada nos dois sentidos na altura do quilômetro 17. A corporação também afirmou que está no local para sinalizar o trânsito e viabilizar a liberação do tráfego. Tá aí, meus queridos. E os indígenas protestando. Estamos há quase 20 anos nessa discussão, sem ter avanços nos que diz respeito às coisas que estão previstas dentro do PBAI ou PBAI, que são uma forma de compensação de mitigação dos danos ambientais que a duplicação da BR-222 tem trazido para os nossos territórios, afirmou Kilvia Tapeba. BR. Então, não adianta vir com conversa, não. Porque BR é órgão federal. BR, o nome já diz. RO, não sei das quantas, é uma rodovia de Rondônia. BR é uma rodovia nacional. Tanto em Rondônia, eles pararam a BR-364. Lá é o agro. No Ceará, gente, Nordeste, eles pararam, bloquearam a rodovia 222. E estão protestando, sim, contra o governo por não cumprir acordos.
E, meus queridos, o povo tem que fazer isso mesmo. Conforme eu anunciei para vocês, o Paraná também está paralisando. Tá? O Paraná também está parando. Tem mais um recado duro aqui direto do Paraná para você, que eu vou trazer. Eu abri o programa, eu abri esta parte aqui, esse vídeo, falando aí a respeito do Paraná. E vou fechar falando do Paraná, que é um importante estado da região sul, um importante estado aí brasileiro. Tá na tela aqui para você que acompanha o Aborda Notícias, onde você estiver, tá? Vamos reagir aqui ao vídeo e vamos lá. Hoje, dia 10 de junho de 2025. Pessoal, todo mundo perguntando quando começa a paralisação geral no Brasil, certo? A paralisação não vai ter data para marcar. Por quê? Porque ela está começando. Ela começou no sul, está se estendendo Santa Catarina, Curitiba, Minas Gerais, os tanqueiros já estão paralisando, já está começando a faltar óleo. Então a tendência entre essa semana e outra, São Paulo vai começar a paralisar. Então fiquem atentos, né? Faça a sua parte, faça o mesmo, ou fique em casa, né? Ou vai contribuir de alguma outra forma nas rodovias. Faça a sua parte, porque o Brasil vai parar. Isso é inevitável, não sou eu, Adilson, BGI, que vai fazer o Brasil parar, mas a gente está vendo que está todo mundo indignado, que não tem mais condição. O país afundou em dívidas, as estatais todas quebradas, os impostos altíssimos, os empresários desistindo do Brasil, indo para Paraguai, para outros lugares que oferecem um imposto mais barato. Então assim, o país está à bancarrota. Então não tem mais o que fazer, agora é paralisar tudo e reciclar. É organizar o Brasil, porque está totalmente desorganizado na mão desses comunistas. Então é hora de reciclagem, o Brasil vai parar sim, fique atento, faça a sua parte, ajude de alguma forma. Nós precisamos mudar esse Brasil, nós precisamos parar ele e reciclar definitivamente. É justiça que está podre, é executivo que está podre, e alguns dos judiciários, aliás, a maioria do judiciário estão podre, e a maioria do legislativo também estão podre. Então vamos reciclar esse país. Muito bem, para você ligado aqui na programação do Aborda Notícias, onde você estiver com a gente, nós vamos trocar o assunto, mas continuaremos falando aqui a respeito dessas situações aqui, tá bem? A gente ainda permanece agora falando da parte política aí em relação ao agro, e não apenas o agro do Rio Grande do Sul, tá bom? A notícia que eu vou trazer agora para você, ela gera um impacto para outros setores brasileiros, outros setores da economia, mas também para o agro. Se você é agricultor, se você é agropecuarista, se você é pecuarista, se você é da área da piscicultura, se você faz parte do agro, num contexto, num modo geral, preste atenção aí na informação que eu vos trago aqui no Aborda Notícias, tá? Eu vou colocar na tela já para você que está aqui acompanhando. Esta é a fala do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Não presido a Câmara para servir a projeto político do governo, foi o que disse o Hugo Mota. O deputado criticou as novas propostas articuladas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para compensar a revogação parcial do decreto que aumentou o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Dentre as medidas, o Executivo quer taxar investimentos que hoje são isentos, como o LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, e a LCI, Letra de Crédito Imobiliário. Olha só, meus queridos. Falas do presidente da Câmara dos Deputados, que resolveu falar. Ele é um mudinho, ele fica só na moita. Agora ele resolveu falar e foi pra cima. Foi pra cima, a gente vai reagir a algumas falas dele aqui no programa. Apresentar ao setor produtivo qualquer solução que venha trazer aumento de impostos, sem o governo apresentar o mínimo de dever de casa do ponto de vista do corte de gasto, não será bem aceito pelo setor produtivo nem pelo Congresso. Não estou à frente da presidência da Câmara para servir a projeto eleitoral de ninguém, declarou Mota no evento em Brasília. Entendeu? Eu vou traduzir aqui para você.
O governo anunciou a volta do IOF. Na volta do IOF, já estariam, né, taxando aí as operações financeiras desse país. IOF, Imposto sobre Operação Financeira, ok? Então tá bem. Houve uma repercussão negativa a respeito disso. Tal repercussão fez com que eles recuassem a respeito do IOF. Ok até aqui? Então tá. Só que, ao desistirem do IOF, eles criaram uma nova frente de impostos. E lá, nas falas do Hugo Mota que eu acabei de trazer, aqui, ó, ele estava criticando um imposto que o agro vai ter que pagar e o setor imobiliário. Dois setores importantíssimos no Brasil, não é? Por exemplo, eu moro numa cidade que não tem agronegócio aqui. Aqui, o negócio principal é imobiliário. Tem bairro aqui dos ricos, os ricaços aqui, casa que custa até 60 milhões de reais. É a nossa Miami brasileira, é a Riviera aqui no litoral paulista, tá? Aí o que acontece, meus queridos? E o agro, né, que todo mundo já sabe o que é. Você sabe, negócio imobiliário e o agropecuário são dois setores gigantescos aí dentro da economia brasileira, e o Hugo Mota está atacando essa medida do governo para compensar o IOF, que eles não vão taxar mais, com medo do Nicolas fazer um vídeo e destruir o Lula. Mas aí eles criaram alguns impostos. Olha a lista. Olha a lista aí. Tá bem? Olha a lista. Governo Lula aumenta impostos em várias frentes para compensar o recuo no decreto do IOF. Entendeu? Ó, IOF segue mais alto para quem for comprar o dólar ou outra moeda em espécie, parte de 1,1% para 3,5%. Usar cartão de crédito, débito internacional ou cheque de viagem, de 3,38% para 3,5%. Fazer outras remessas ao exterior, de 0,38% para 3,5%. Meu Deus do céu, gente. Quando você chega próximo à casa de câmbio, tem ali uns marreteiros. Não, eu te pago mesmo que a casa de câmbio está pagando, só que comigo você não paga imposto. Uma vez foi oferecido isso, tá bem? Só que eu não conheço, estava no aeroporto de Brasília, e aí, casa de câmbio, né? E quem não liga, não tem medo? Aí o que acontece? O governo só está, de uma certa forma, fazendo com que a sonegação aumente. Vai saltar de 1,1 para 3,5. Ao comprar dólar ou outra moeda em espécie. Você chega na casa de câmbio, suponhamos que você está indo para os Estados Unidos. Aí na casa de câmbio, você vai trocar reais por dólares. Tá baratinho o dólar, né? 3,5. Usar cartão de crédito e débito internacional ou cheque de viagem. Vai partir de 3,38 para 3,5. Fazer outras remessas ao exterior. 0,38 para 3,5. Vai mandar um dinheirinho para fora. Vai mandar um dinheirinho de repente para o teu amigo que está passando necessidade lá nos Estados Unidos. Você resolve ajudá-lo, ou o filho, alguém. Seu filho está estudando em outro país. Se prepara. A AMP também aumenta de 12% para 18% a taxação das bestes, a casas de apostas. Eu não sei para que fizeram aquela CPI das bets,
sendo que o governo está de olho no imposto das bets. A taxação vai aumentar de 12 para 18. Aí eu me desculpe, não é? Aí me desculpe, cigarro, bebida, não é? Taca imposto nesse trem. Sobe de 15% para 20% o imposto de renda sobre juros sobre capital próprio. Você tem um capital, está te rendendo juro, na hora de você declarar o imposto de renda do seu juro, você vai pagar, vai subir de 15% para 20%. Uniformiza em 17,5% o imposto de renda sobre aplicações financeiras. Passa a tributar 5% novos títulos. Aí entra aqui o agro e também ali e o setor imobiliário. E aí tem outros ali que eu não vou saber te dizer, tá bem? Mas é o LCI, o LCA, o CRI e o CRA. E debentures incentivados. Cria imposto de renda de 17% sobre ganho com criptomoedas. Eu vou investir em criptomoeda porque é segura e o governo não vai lamber o meu dinheiro. Vai lamber o seu dinheiro. 17,5%. Cadê o 38, né? Não, porque eu tenho criptomoeda e o governo não vai pegar meu dinheiro. Tá aí. Não é? Ficou criticando o Bolsonaro, porque o Bolsonaro criou o Pix, porque o Pix é monitorado. Agora faz o L. Renato 38. Agora, olha só. Os ganhos sobre criptomoedas serão taxados, tá bem? Aproveita, é melhor o Pix do Bolsonaro do que a taxação do Luiz. Tá aí. O União e o PP se juntaram à oposição para travar esses impostos, que são as alternativas ao IOF. Gente, o governo tentou criar o IOF, retornar o IOF, foi fortemente criticado. O Nicolas Ferreira estava para gravar um vídeo sobre o assunto e iria acabar com a cara do Lula. Aí, para eles não terem uma imagem ruim, eles estão criando essas alternativas. Tipo assim, não, a gente não vai taxar, a gente não vai votar o IOF, mas a gente vai criar aqui, ó, quer ver quantos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Entre criação de novos impostos e aumento de impostos. Tá? E o União Brasil, Centrão, e o PP, Centrão, se juntaram à oposição para travar alternativas ao IOF. Mesmo somado 4 ministérios na esplanada, o União Brasil e o PP anunciaram nesta quarta-feira, dia 11, que serão contra todas as medidas colocadas na mesa pelo governo Lula como alternativa ao reajuste do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Entendeu? Pois é. Pessoal, enquanto isso, vai colaborando com o nosso canal, contribuindo aqui, que o Pix ainda não está taxado, tá bem? Aproveita que o Taxad não taxou o Pix. Oposição critica Haddad após bate-boca na Câmara. Você sabe o que aconteceu, né? Pois é, meus queridos. Houve um bate-boca lá entre o Nicolas, o Haddad e o Carlos Jordi. O Haddad foi desrespeitoso. Chamou o Nicolas e chamou o Jordi de moleque. Chamou o Jordi e também chamou o Nicolas Ferreira de moleque. E é claro, depois ele falou isso sem o Nicolas estar lá, o Nicolas voltou e aí cancelaram a reunião na Comissão de Finanças. Aí fica bonito, né? Eu tô aqui, vamos lá. E aí o que que acontece? O ministro foi embora.
E assim foi encerrado então ali, e ele estava a convite, e o Nicolas falou, agora nós vamos fazer uma convocação, onde ele será obrigado a estar aqui com a gente. A oposição foi firme contra o Haddad, tá bem? E olha só o protesto que a oposição fez na Câmara dos Deputados. Vou mostrar aqui para você que está no Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. Novos tributos e impostos. E eu faço questão de ler um a um para os brasileiros saber quantos impostos o Lula, o presidente descondenado, e o Tachad aumentaram neste tempo. Imposto número 1, tá aqui. Reversão de alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras e grandes empresas. Imposto número 1, segura aí, colegas. Eu vou acelerar, gente, porque você sabe, né? É bastante impostos. Na tela. Imposto número 2. Restabelecimento de PIS, COFINS e CID sobre gasolina e etanol. Sabe por que a gasolina tá cara? Voltou imposto. Imposto número 3. Aqui está. Imposto temporário sobre exploração de petróleo. 9,2% entre março e junho de 2023. Você, brasileiro, tá pagando a conta do Tachad. Tem mais. 4. Exclusão do ICMS da base de crédito de PIS e COFINS. Eles vão tirando tudo. Tudo que o governo Bolsonaro tinha reduzido de imposto, volta tudo e aumenta mais alguns. Vamos lá. Taxação das apostas esportivas eletrônicas. As bets, que além de viciar um monte de gente, estão arrecadando aqui. Tem mais arrecadação por aí. Item 6. Criação de impostos sobre importações. Via e-commerce, remessas internacionais. Viva o Tachad e o descondenado. Tem mais. 7. Elevação de IPI para armas de fogo, munição e similares. Eles não querem que o povo tenha sua própria defesa. Taca-lhe imposto. Mais um. 8. Aumento do imposto de importação de painéis solares. Nem energia solar essa turma quer isentar, estão taxando o sol. 9. Fim da isenção para importação de veículos elétricos. Nem o meio ambiente que eles dizem são defensores, não são, porque isso aqui merecia isenção também. 10. Incidência do RPJ e CLS sobre benefícios fiscais estaduais incentivado via ICMS. Tem mais, são 24, eu vou chegar até o último. Vamos lá. 11. Limitações do uso de juros sobre capital próprio. 12. Criação da taxa come cota sobre fundos exclusivos. Item 12. Item 12 mais 1, porque eu nem falo esse número. Tributação de rendimentos no exterior. Offshores. Também. Tributo. 14. Retorno de PIS e COFINS sobre diesel e biodiesel. 15. Extensão de taxas das blusinhas. Importações abaixo de $50. Viva o Tachad. Vamos continuar. 16. Retorno do DPVAT com revocação posterior. Quem revocou? Nós no Congresso, porque se dependesse do governo e do Tachad, era mais uma. Aí. Tem mais. 17. Vamos lá. Criação do IVA, estimado em 28% como parte da reforma tributária. Criação do chamado imposto do pecado. Nem do pecado eles gostam. Sobre tabaco, álcool, etc. Estão tributando aí quem fuma e bebe. 19. Criação do tributo sobre altas rendas e taxação de dividendos. 20. Imposto, mais um. 20. Imposto mínimo de 15% sobre lucros de multinacionais. 21. Elevação do imposto de importação de aço e ferro para 25%. Vão querer culpar outro governo, mas eles também são responsáveis. É o Tachad. 22. Reoneração da folha de pagamento para municípios e setores. Os municípios estão quebrados, graças ao seu Tachad e ao descondenado. 23. Fim do PES, regime de recuperação judicial. Para terminar. 24. Aumento do IOF. Uau, meus queridos. Ai, 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 ai. Foram 5 minutos aí que eu acelerei para você ter ideia do que é que está acontecendo, tá bem? E o querido Sósteres, é o líder do PL, chamou o Haddad de burro, tá? Chamou o Haddad de burro. Vou trazer para você que está aqui com a gente. Vamos ouvir, deixa eu ver se essa resolução aqui melhora. Enquanto isso, você colabora com o nosso programa, com o nosso canal, onde você estiver com a gente, sintonizados, vai comentando Fora Lula. Comenta, gente, Fora Lula, Força Agro, Força Brasil. Vai comentando aí, vamos lá, vamos pra frente. Lula do descondenado está perdido. Hoje, o ministro Haddad veio aqui a esta casa e ele, que não sabe fazer uma soma simples, deputado Gilberto Nascimento, falou que era impossível o vídeo do nosso deputado Nicolas, da nossa aguerrida bancada, ter 300 mil views. Primeiro, ele é analógico, porque ele não sabe que views não é igual a pessoas. Ele não sabe nem que views significa visualização. O Haddad
é literalmente um analógico. Não tem condições de ser ministro da Economia. Segunda coisa, ele falar que não tem 300 milhões de pessoas que falam português no mundo. Agora, o Haddad também não sabe somar, presidente Altineu Cortes. Por quê? Porque é burro. Que isso? É burro. É só somar todos os países que falam português no Brasil e no mundo que ele vai chegar à soma de 300 milhões de pessoas. É só ele ver Timor-Leste, Angola. Se ele não sabe os países que falam português, Portugal, Brasil, eu falo para ele. E ele soma a população que ele vai ver que vai dar 300 milhões de pessoas. Agora, o ministro Haddad precisa entender, deputado Lindbergh, que views não são pessoas. Não é possível que ele não saiba disso. O ministro da Economia minimamente deveria saber disso. Agora, colegas deputados... Ó, eu falei isso daqui e até falei pro Victor, né? O Victor tava ao vivo, o Victor fazendo também lá a matemática, eu deixei no chat, ele nem ouviu. Se você pegar 100 milhões de pessoas no mundo, no Brasil nós temos 240 pessoas, né? 214 milhões de pessoas no Brasil. Se você pegar a metade disso, digamos que o vídeo não foi executado em outros países, porque foi. Inclusive nos Estados Unidos. Muita gente nos Estados Unidos assiste em português. Ah, dá um tempo. Dá um tempo. E o que, presta atenção, tem outra coisa. O que o meu querido Victor Mota falou, faz sentido. Quem falou que um vídeo precisa rodar, a pessoa precisa falar em português para rodar? Você sabia que os meus vídeos, assim como outros canais também, porque eu aceitei o termo, o canal começa a ficar grande, né? Não, a gente começa a ter umas regalias, não é? Você sabia que tem um outro gordinho, porque é outra voz, não é a minha, nos Estados Unidos que dubla os meus vídeos? Inteligência artificial. O gordinho tá aqui falando, e lá nos Estados Unidos o gordinho tá falando em inglês. Entendeu o analógico? Entendeu? Mas vamos supor que a metade da população brasileira viu o vídeo do Pix uma vez. E eu não estou falando de pessoas, a metade da população não, estou falando de aparelhos. Se houve um play, 100 milhões, né? Só que, gente, se você assiste de novo, 2 players. Se você assiste de novo para mostrar pro vizinho, pro amigo, para comentar com o primo, com a prima, porque muita gente fez isso. Olha o que o Nicolas falou aqui. Eu não gosto desse cara, não, mas olha o que ele tá falando. Olha o que ele tá falando. E eu falei isso pro Victor, e falei aqui também na minha live, e agora o deputado falou a mesma coisa. Views não são pessoas. Por exemplo, nesse momento, eu sei que os meus vídeos estão dando uma média de 25 a 30 mil views. É views, não são pessoas. Uma pessoa pode dar play mais do que uma vez, ela começa a assistir, vai dar uma volta, depois termina. Ou, quando ela dá play na televisão de casa, tem 3, 4 pessoas na sala, ou no quarto, onde for a televisão estiver ligada, quantas pessoas viram o meu vídeo? Então o que acontece? Quando você fala que o Nicolas teve 320 milhões de views, não quer dizer que precisa necessariamente a pessoa estar vendo em português, tem legenda em inglês, coreano, chinês, polonês. Nem sei se existe língua polonesa, né? Só estou usando de exemplo. Onde a pessoa estiver. Outra coisa, se a legenda está em português e o áudio é português, países latinos ou que falam a língua latina também entendem por cima. É a mesma coisa de você dar um play num vídeo, ele está em espanhol, mas o assunto é muito interessante, você fica ali tentando captar o máximo de informação. Então, com todo o respeito a você, eu não vou chamar o ministro de burro, porque eu não tenho imunidade parlamentar, e em respeito a você.
Mas o parlamentar chamou ele de burro, burrinho. Isso porque esse programa é um programa sério, não é? Chegou até aqui, comenta Haddad bonito. Comenta Haddad bonito. Vai, gente, comenta Haddad bonito. Comenta e o número do seu like, tá bem? O ministro chamou ele de burro, chama ele de bonito, vai. Haddad bonito e o número do seu like. Vai comentando aí, por favor. Lembra do Chaves? Ai, que burrico, dá 0 pra ele. Ai, que burrico, dá 0 pra ele. Comenta, não vem chamar o ministro de burro não, tá bom? Comenta Taxade e o número do seu like. Taxade, número 330. Taxade 1000 se chegar. Taxade 2000 se chegarmos. Gente, vai comentando, ajudando aqui no engajamento aqui do nosso programa. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu, gente. O Lula já aumentou os impostos 24 vezes, disse o nosso querido Marcel Van Hatten. Eu não vou trazer todo o depoimento dele não, mas a gente vai reagir aqui a um cadiquim aqui do vídeo dele, na tela. E os gastos da Janja, senhor ministro? O senhor chegou já a sugerir para a esposa do Lula... A cara do ministro. Mas pelo menos parecer que o senhor está fazendo algum tipo de ajuste, porque é um absurdo. Ela vai para o exterior, os melhores hotéis, compra os sofás mais caros para Alvorada, faz um esbanjamento de dinheiro público e Vossa Excelência tentando passar pro mercado que tá tratando de ajuste fiscal. Sem falar na corrupção no INSS. O senhor não gosta, sei lá, de ser chamado de taxade, por exemplo. Eu até vou ser econômico no tempo antes que eu saia taxado daqui também. E gostaria de lembrar ao ministro Haddad, quem saúde pela presença aqui na comissão, que Bolsonaro não fugiu de debate. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno. Ele correu de debater comigo. Que Bolsonaro não fugiu de debate. Ele levou uma facada, ele estava hospitalizado. Então, com todo respeito à história, eu não estou polemizando aqui não. Eu estou falando o que aconteceu. Então eu faço questão de repor a palavra. E eu não era nem apoiador no primeiro turno do Bolsonaro, sou do Partido Novo. Eu estou colocando a verdade dos fatos. Ele não fugiu de debate nenhum, ele estava hospitalizado, a menos que o senhor quisesse debater com ele numa cama de hospital, que eu acho que não é algo digno de alguém que deve ter empatia pelo próximo, independentemente se é Bolsonaro ou se é Lula. Então, só para repor aqui a verdade dos fatos, porque isso me atinge como pessoa. Ouvir o senhor ministro dizer uma coisa dessa. Isso me atinge como... Ministro, com todo respeito, me atinge como pessoa. Isso é a falta de empatia com o ser humano. Bom, colocado isso, senhor ministro, eu queria dizer aqui que o que nós estamos vendo hoje não é ajuste fiscal. A não ser que ajuste fiscal trate só de impor novas taxas, novos impostos. O governo Lula aumentou nos últimos meses, a cada 37 dias, algum tipo de imposto. Aliás, desde o início de 2023, a cada 37 dias, aumentou o imposto 24 vezes. Ô, gente, um ministro da Fazenda, né, um ministro que trabalha com economia, ele não deveria pensar também em baixar os impostos? Em fazer uma desoneração de impostos? Fica fácil, olha pra mim, olha pro gordinho. Olha pra mim. Eu fui gerente de uma única empresa na vida e não quero mais. Negócio dos outros, só se Deus mesmo não for a vontade de Deus, né, e eu ter que cuidar de negócio dos outros. E olhe lá se eu, né, prefiro não trabalhar cuidando de negócio dos outros. Mas presta atenção. Fica fácil para chegar um gerente em que vai dizer para o dono da empresa: não, para a sua empresa caminhar bem, a gente precisa gastar. Sabe, aqueles gastos desnecessários? É uma loja, suponhamos, né? Não, tem que ter papel higiênico tal, para o cliente sentir bem, tem que ter o cheirinho tal, porque as meninas, os atendentes, tem que estar com um uniforme, uma calça aqui de 300 conto,
E a empresa tem que dar o uniforme, e porque nós temos que pagar bem para os funcionários, nós temos que pagar bem em verba publicitária para trazer o cliente para cá, o cliente chegando tem que ter cafezinho, bolachinha, e porque a gente precisa aumentar o embelezamento da loja, tem que trocar esse piso, colocar um porcelanato isso, porcelanato aquilo, esse forro a gente precisa rebaixar, esses ar-condicionados aqui a gente precisa trocar esse ar-condicionado, colocar um ar-condicionado mais econômico, mas a gente vai gastar tanto para trazer esse ar, e porque precisa gelar toda a loja, aí fica fácil, é muito fácil, não é? Aí fica perfeito. Você melhora o atendimento, não é? Faz marketing. Eu quero ver o cara administrar ali, ó. Entendeu? Igual a mãe da gente, o pai da gente fazia os milagres. Quando eu era criança, eu lembro muito bem da minha mãe fazendo milagre com o dinheiro. Quantas vezes em casa eu tive que fazer milagre com o dinheiro e você também? Quantas vezes você teve que pegar o suado dinheirinho e fazer um verdadeiro milagre com aquele dinheiro? Quantas vezes você fez isso? Aí fica fácil. E vai taxando. Vai taxando. Vai taxando. Vai taxando. Aí fica fácil pro governo. Aí pergunta assim, o governo, não usa esse ar-condicionado, usa o mais barato, ou não troque agora. Não, tem que trocar. É viagens, meus queridos, para o mundo inteiro. Ao invés de levar uma comitiva enxuta, se hospede na embaixada, Lula. Faça como o Bolsonaro. Se hospede na embaixada. Olha pro gordinho. Opa, botou errado, sim. Olha para mim. Bolsonaro, ele governou o país sob teto de gastos. Tá bem? Aí você perguntar, por que o Bolsonaro não fez isso? Por que o Bolsonaro não fez aquilo? Ele tinha um limite para gastar. Ele tinha um limite de gasto. Ele disse isso no STF agora. Ele dizendo, né, que foi atacado pela mídia, que ele cortou a verba da mídia. Não para prejudicar a mídia, mas por ter um teto de gasto. E eu vou dizer um negócio pra você. Olha aqui pro gordinho. Além do Bolsonaro ser um cara econômico, ele tinha que economizar. Ele tinha que cortar gastos em todos os setores. Olha pra mim. Tu imagina o Bolsonaro que deu aquele auxílio pra toda a gente. Um monte de gente recebendo auxílio. O Brasil inteiro parado, justo. Aí você imagina um Bolsonaro sem teto de gasto igual tá o Lula agora. Você acha que o Bolsonaro ia viver uma vida de rei? Você acha que a Michelle ia viver viajando, indo até na frente do Lula? Desculpa, na frente do Bolsonaro, como a Janja fez? Você acha que isso iria acontecer? Você acha? Você acha que mesmo assim o Bolsonaro teria trocado todos os móveis ou teria trago os móveis da casa dele? Olha a diferença, gente. A diferença, ela é gigantesca. E eu peço para você, entenda a diferença. Preste atenção na diferença gigantesca que nós temos. É por isso que esse taxade vai querer taxar até a nossa respiração. Entendeu? Esse Fernando Haddad vai querer taxar até a nossa respiração. Tudo que você possa imaginar, esses caras taxaram. Entende? Tudo que você possa imaginar, eles taxaram. Comprinha da Shein, não é? Deixa eu tentar arrumar essa luz aqui. Ficou bem doidinha, peraí. Então tudo esses caras querem taxar. Exatamente tudo. E gastar. Aí é com eles, hein? A gastança chegou nesse país, minha gente. O que você vê? Luiz Inácio Lula da Silva viajando,
gastando dinheiro à beça, não conseguem fazer uma viagem econômica. Como eu disse para você, e vou repetir, eles não conseguem fazer uma viagem gastando o mínimo possível, estouram tudo. Ministro voa de Brasília para qualquer lugar. Você sabe qual a justificativa? Ministros do Supremo Tribunal Federal, fazendo uso das aeronaves ali da Força Aérea Brasileira o tempo todo, na justificativa de que eles estão defendendo a democracia, estão sendo atacados por bolsonaristas, não é? Nos aeroportos, aí não pode usar um aeroporto, não pode usar uma aeronave uma aeronave comercial. Não. Você sabe o que eles têm que fazer? Gastar muito dinheiro nosso pro Fernando Haddad chegar lá e querer taxar até a nossa respiração. A gente tá falando do agronegócio que tá sofrendo, e você imagina como irá ficar, como ficarão nesse momento o nosso Brasil após uma situação que eu quero comentar com você, que é a situação aí, se já tá ruim lá no Rio Grande do Sul, a questão que eles precisam da securitização, imagina agora um novo imposto de 5% para o agro. Esse Brasil nosso vai explodir em manifestação. Esse Brasil nosso vai explodir. Logo, logo esse Brasil nosso vai explodir. E tudo porque o governo ficou com medo do Nicolas taxar, do Nicolas fazer um vídeo criticando o governo, lembra? Porque eles só não taxaram ainda o tal do IOF porque o Nicolas poderia fazer um vídeo, entendeu? O Nicolas poderia fazer um vídeo, porque senão o Nicolas vai fazer um vídeo que vai dar aí 300 milhões de views novamente. Se os 300 milhões de views não incomoda eles, é fake news, é patrocinado pelas Big Techs, por que então que eles recuaram no IOF? E ficaram com medo do efeito Nicolas. E ficaram com medo do efeito Nicolás. Foi medo, sim. Não adianta vir com conversa fiada, não. Medo do Nicolas fazer um vídeo daquele e acabar novamente com a imagem do Lula. Ok? Você que sintoniza o nosso canal, você que gosta do nosso programa, não se esqueça, minha gente, de se inscrever, ativar as notificações e continuar com a gente. Compartilhe esse vídeo, leve esse vídeo pra frente e você ajuda demais aqui o nosso canal, beleza? O nosso Pix está aqui, aproveita que não foi taxado as movimentações no Pix, é 11 952 75 3898 para você ajudar o nosso canal. Pix na tela, 11 952 75 3898 para você ajudar o canal, para você ajudar aqui o nosso A Bordo Notícias, onde você estiver com a gente, com o Pix de qualquer valor aí, ajuda demais. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no A Bordo Notícias, onde você estiver com